Olá, esse é o Dr. Todd Grant. A pergunta de hoje é: posso analisar o caso de Charlize Mutton? Lembro que não estou diagnosticando ninguém, apenas especulando sobre o que poderia estar acontecendo em uma situação assim. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e considere me apoiar no Patreon. Colocarei o link para o Patreon na descrição deste vídeo. Primeiro vou analisar o contexto deste caso, passar para a linha do tempo do crime e depois oferecer minha análise. Charlize Mutton nasceu em 23 de julho de 2012 e morava na Austrália. Sua mãe, Calista Mutton, e seu pai se separaram pouco tempo depois que Charlize nasceu. Charlize não tinha um relacionamento com seu pai. Quando tinha 4 anos, Charlize foi morar com seus avós em Tweed Heads, Nova Gales do Sul. Seus avós se tornaram seus tutores legais devido ao problema de Calista com drogas. Em 2017, Calista foi condenada a 3 anos de prisão após ser condenada por direção perigosa, causando morte. Ela matou um passageiro em seu veículo durante uma colisão ocorrida enquanto dirigia sob influência de metanfetamina. Em 2018, enquanto estava na prisão, Calista conheceu um colega de cela chamado Justin Lawrence Stein. Ele tinha um longo histórico criminal. Justin havia sido condenado por invasão, entrada e roubo, roubo de uma residência, descarte de propriedade roubada e posse de droga proibida. Quando Calista o conheceu, ele cumpria a sentença de 6 anos e meio, iniciada em setembro de 2017. Justin havia sido condenado por tentar possuir uma quantidade comercializável de droga controlada, importada ilegalmente na fronteira. O casal se envolveu amorosamente. Quando Calista foi solta no fim de 2019, aguardou por Justin. Ele foi libertado em 2020 e o casal desfrutou de seu romance mágico pessoalmente. Eles moravam em uma enorme casa na Shadforth Road, em Mount Wilson, cerca de 2 horas a oeste de Sydney. A propriedade pertencia aos pais de Justin. Além de residência privada, a casa também sediava casamentos. Durante as férias de Natal, em 2021, Calista queria passar tempo com sua filha. No dia 21 de dezembro, Charlize voou para Sydney e foi buscada por Calista e Justin. A família passou o Natal na casa da mãe de Justin. Depois disso, eles foram para um acampamento em Lower Portland, cerca de 1h30 a leste da propriedade de Mount Wilson. Durante as férias de Natal, Justin usou sua picape Holden Colorado vermelha para mover móveis de Mount Wilson para Lower Portland. Ele fez algumas viagens de ida e volta. Em 11 de janeiro de 2022, Charlize foi ficar com Justin na propriedade de Mount Wilson, porque é onde fica o cachorro dele. Iria ficar. Ela adorou o tempo que passou com o cachorro. Calista concordou com este plano. Charlize deveria passar uma noite na propriedade com Justin. Às 20h20, Justin informou Calista por mensagem que ele e Charlize chegaram bem ao Monte Wilson. Charlize assistia à TV enquanto brincava com balões. Agora passando para a cronologia do crime. Em 14 de janeiro de 2022, às 8h12 da manhã, Calista ligou para o 000, o número de serviços de emergência na Austrália, e disse ao operador que Charlize, de 9 anos, estava desaparecida. Ela a viu pela última vez 2 noites atrás. A polícia encontrou o seguinte durante as investigações. Na manhã de 12 de janeiro de 2022, quando Charlize estava hospedada com Justin na propriedade do Monte Wilson, Justin ligou e mandou mensagem para Calista, dizendo que Charlize estava vomitando. Ele iria deixá-la aos cuidados de um leiloeiro que por acaso estava na propriedade. Justin saiu do Monte Wilson e encontrou Calista. O par viajou para o subúrbio de Sydney, Surrey Hills, para comprar drogas. Eles também fizeram sexo enquanto estavam lá. Ao retornarem à propriedade de Mount Wilson, às 20h44, não havia ninguém lá. Calista ligou para alguns hospitais para ver se Charlize havia sido internada. Ela pensou que o leiloeiro poderia ter levado Charlize para um hospital. A polícia descobriu imediatamente que o leiloeiro nunca teve Charlize. Justin estava mentindo sobre isso. A polícia rastreou os movimentos de Justin usando dados de seu celular. Ele deixou a propriedade do Monte Wilson no dia 13 de janeiro, às 4h13 da tarde. Ele estava dirigindo sua picape Holden, Colorado, e rebocando seu barco. Às 5h22 da tarde, Justin comprou 5 sacos de areia de 44 libras em uma loja Bunnings.
Esta é uma loja de melhorias para a casa. Às 5h49 da tarde, Justin foi a um posto de gasolina e encheu o tanque do seu barco. Ele tinha um objeto em forma de cilindro, coberto por uma lona azul na caçamba de sua caminhonete. Nas próximas horas, Justin dirigiu para vários locais com acesso à água, como se estivesse procurando algum lugar para lançar seu barco. Às 2h45 da manhã, agora em 14 de janeiro, Justin estava no Rio Colo, a mais de 1 hora da propriedade do Monte Wilson. Ele foi capturado em um posto de gasolina às 3h27 da manhã. Neste ponto, o objeto que estava na traseira do caminhão havia desaparecido. Às 4h26 da manhã, Justin chegou à propriedade do Monte Wilson. A polícia suspeitava que Justin assassinou Charlize Tardy, no dia 11 de janeiro, ou no início do dia 12 de janeiro, e jogou seu corpo no Rio Cola na madrugada do dia 14 de janeiro. Em 18 de janeiro, a polícia achou o corpo dela próximo ao rio em um barril laranja. Parecia que Justin havia tentado rolar o barril para o rio, mas ele ficou preso na margem, encaixado entre uma árvore e uma pedra. O corpo de Charlize estava envolto em plástico e coberto de areia. Ela havia sofrido um tiro no quadril e um na cabeça. A arma do crime era um revólver calibre .22 long rifle. No seu organismo, Charlize tinha uma dose tóxica do antipsicótico Seroquel. Esta dose foi administrada dentro de 6 horas antes de sua morte. Justin foi preso e acusado de assassinato. Seu julgamento começou em 13 de maio de 2024. Ele admitiu que foi ele quem se desfez do corpo de Charlize, mas disse que não a matou. Justin acusou Calista de matar a filha na propriedade do Monte Wilson. Em 19 de junho de 2024, Justin Stein foi condenado por assassinato. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Agora, passando para a minha análise. Justin Stein mantém sua inocência. Ele argumentou que Calista era o verdadeiro monstro nesta história. A coroa, é claro, discorda. Eles acreditam que Justin é um assassino, embora seu motivo seja desconhecido. Isso me traz a pergunta: Justin era culpado de assassinato? Vamos analisar as evidências a favor e contra a culpa dele, iniciando pelos fatores incriminatórios. Justin admitiu que se desfez do corpo de Charlize. Ele fez de tudo para esconder as evidências do assassinato dela. Esse comportamento é frequentemente associado à culpa. Justin admitiu que estava mentindo quando disse que deixou Charlize com o leiloeiro. Justin alegou que ouviu Calista atirar 2 vezes em sua filha. Ele entrou em um galpão por 10 minutos. Quando ele saiu, todos e tudo haviam desaparecido. Seria muito difícil para Calista levar o corpo da filha e todas as evidências da propriedade do Mount Wilson em apenas 10 minutos. Na manhã de 13 de janeiro, horas antes de Justin deixar a propriedade do Mount Wilson, Calista levou sua caminhonete. Justin respondeu, deixando mensagens de voz ameaçadoras exigindo a devolução. Ele estava gritando e ameaçou repetidamente matar Calista com uma arma de fogo. Charlize tinha Seroquel em seu sistema quando morreu. Justin tinha uma receita para o mesmo medicamento encontrado na propriedade do Monte Wilson. Calista nunca teve prescrição de Seroquel. Em 30 de janeiro de 2022, 12 dias após a descoberta do corpo, uma mulher caminhava em uma trilha de incêndio fora da estrada do Monte Wilson à procura de flores. Isso não era longe da propriedade pertencente aos pais de Justin. Ela acionou a polícia após achar 2 rifles em um buraco no chão. Era um rifle de ação de alavanca calibre .30-30 Winchester. O segundo era um rifle de ferrolho calibre .22 Long Rifle. As 2 armas foram roubadas de uma casa próxima à propriedade do Monte Wilson em agosto de 2021. A impressão digital de Justin estava no escopo do rifle, calibre 22 centésimos. Quanto aos fatores exculpatórios, tanto Justin quanto Calista tiveram oportunidade de cometer o crime. Ambos tinham antecedentes criminais e histórico de uso de drogas. Calista havia usado substâncias com Justin logo antes de perceber que sua filha estava desaparecida. Calista admitiu que a metanfetamina causou muitos problemas em sua vida e ela ocasionalmente tinha psicose induzida por drogas. Ela relatou a um terapeuta que ficava psicótica quando era rejeitada por parceiros. Justin testemunhou que ouviu Calista atirar 2 vezes em Charlize na propriedade do Monte Wilson. Analisando as evidências do caso, acredito que Justin Stein era culpado de assassinato. Sim,
Ele era culpado além de uma dúvida razoável. O que eu acho que aconteceu neste caso? Esta é apenas uma teoria, minha opinião. Tanto Justin quanto Calista eram egocêntricos, impulsivos, irresponsáveis, imaturos, buscavam sensações, eram viciados em substâncias e tinham um senso de direito próprio. Além disso, Justin era frio, insensível, violento, preguiçoso, sádico, enganador e manipulador. Pessoas que conheciam Justin o descreviam como um psicopata, um completo e absoluto pedaço de nada, e um mentiroso patológico. Ele enganaria praticamente qualquer pessoa que estivesse ao seu redor. Justin cresceu rico. Ele estudou em um colégio masculino particular por anos. Aos 11 anos ele começou a usar drogas, adicionando heroína à mistura aos 13 anos. Ele afirmou que foi diagnosticado com esquizofrenia aos 15 anos, mas não há prova disso. Em algum momento, no entanto, ele recebeu um medicamento antipsicótico. Então, um clínico deve ter acreditado que Justin era pelo menos psicótico. Pouco antes de Justin matar Charlize, ele estava em sites de namoro e visualizando imagens de roupas desafiadoras. O corpo de Charlize foi encontrado sem calcinha. A coroa não acusou Justin de nada com base nesta descoberta. Não sei por que Justin matou Charlize, mas acredito que ele a perseguiu do lado de fora e atirou nela. Isso explica por que ela foi baleada primeiro no quadril, depois na cabeça a queima-roupa. Seja lá o que estava acontecendo, Charlize estava tentando escapar de Justin. Seus últimos momentos foram de terror e agonia inimagináveis. Justin culpou Calista pela morte de Charlize e alegou que estava sofrendo de sintomas psicóticos durante o assassinato. Por isso ele não agiu racionalmente. O único diagnóstico definitivo estabelecido para Justin foi o transtorno por uso de substâncias. Quanto a Calista, eu não acredito que ela tenha se envolvido no assassinato de forma alguma, mas ela foi extremamente irresponsável e certamente colocou Charlize em perigo. Ela disse à mídia que não era um monstro, nunca viu seu comportamento como colocando Charlize em perigo e faria qualquer coisa para ter sua filha de volta. Quanto a aceitar a responsabilidade, Calista se culpou por confiar em Justin, mas isso parece um pouco de desvio de culpa. Calista esperava um filho de Justin quando o assassinato ocorreu. Talvez isso a tenha pressionado a ver Justin como desejável ou redimível. De qualquer forma, qualquer pessoa razoável saberia que não deveria confiar em Justin. Ele tinha inúmeras e pronunciadas características psicopáticas que todos que o conheceram reconheceram. O uso de substâncias provavelmente era o principal problema da Calista. Isso distorceu gravemente o julgamento dela. Ela admitiu que estava psicótica por 3 dias após o assassinato. Pode-se argumentar que substâncias eram mais importantes para Calista do que qualquer outra coisa em sua vida. Charlize simplesmente não era uma prioridade. Charlize contava com a proteção da mãe, mas isso não ocorreu. Ela esperava que Justin fosse um bom pai para ela, mas ele falhou. Charlize era fã dele. Ela estava animada para passar tempo com ele. Ela esperava que ele fosse um pai amoroso e responsável. Charlize tinha fé em Justin, o que é compreensível para uma criança de 9 anos. Calista tinha fé em Justin, o que é inaceitável para um adulto. Esses são os meus pensamentos no caso de Charlize Mutton. Favor inserir opiniões e pensamentos na seção de comentários. Eles sempre produzem um diálogo cativante. Espero que tenha achado minha análise sobre este tópico informativa. Obrigado por assistir.